Thaís, por favor, você conduz o seu púlpito, por favor. Eu estou muito feliz de estar num evento que é centrado, né, no trabalho, né, da vida, né, de uma mulher, né, de um país em desenvolvimento como o Brasil, está fora, né, do eixo aí Europa, Estados Unidos, né, com um monte de mulheres também empreendedoras, né, mulheres incríveis, com histórias fantásticas. Então você está dando mulher aqui nesse palco, eu estou achando maravilhoso. Muito forte. Vamos falar um pouquinho agora de propósito, de impacto social e ambiental. Vou chamar aqui a Priscila de Almeida, que é CEO da Amazônia Smart Food. Né, ela desenvolveu uma proteína vegana com ingredientes amazônicos de baixo impacto ambiental, alto valor agregado, livre de glúten, transgênicos e aditivos artificiais. Enfim, vou deixar ela contar todo o resto para vocês. Vamos ouvi-la. Boa tarde a todos. Obrigada pela introdução. É uma grande alegria poder estar aqui. Vou contar um pouquinho da minha história. Essa frase da Clarice Lispector me define. Eu sou uma pessoa inquieta. Eu sempre busquei soluções para problemas, desde sempre, até nos problemas que eu mesma causei. E essas eu tinha que ser mais rápida ainda. Então, aquilo que eu não sei é a minha melhor parte. Então, a minha melhor parte ainda está por vir. E eu acho que enquanto a gente pensar em possibilidades de melhoria para nós e para a sociedade como um todo, aquela velha fábula do passarinho, né? A gente vai levar uma gotinha para apagar um incêndio, mas a gente está fazendo a nossa parte. E cabe a cada um de nós aqui fazer a nossa parte para que a gente possa ter um mundo melhor para os nossos filhos, netos e... Pode ir. Tá em cima da passeio. Eu vou deixar, aproveitando o ensejo, vou passar a caixinha dos produtos que a gente desenvolve para vocês verem o que a gente vai estar falando também, mas eu vou estar aqui falando sobre a minha história em primeiro lugar. Então, eu sou economista, filha do Príncipe da Lourdinha, que tinha uma lojinha lá em Cataguases, Minas Gerais. Eu fui criada dentro de um comércio, com muita alegria, eu cresci ali dentro, fui gerada ali, né? E essa empresa foi parte do meu cotidiano, diuturnamente, durante toda a minha infância, adolescência, juventude, até o momento em que eu fui saí para fazer faculdade de economia, sou economista, fiz na Universidade Federal de São João del Rei e logo após me formar, vim para Manaus para poder seguir, fui para Manaus na verdade, para seguir a minha história, isso em 2005, né? E chegando lá, eu sem emprego, não tinha nada, nenhum trabalho definitivo, fui na cara na coragem. Aí eu falei, bom, eu vou tentar uma especialização, um mestrado, se eu conseguir uma bolsa, eu tenho uma bolsa de mestrado. E aí pintou a oportunidade de eu fazer na Universidade Federal do Amazonas, Agricultura e Desenvolvimento Regional. Eu lá, economista, achando que ia botar taie longuete e um salto alto, eu falei, vou fazer agricultura, não sei se tem a ver comigo. Mas os propósitos são maiores do que nós e a gente não sabe por que aquelas coisas acontecem. Mas era a única oportunidade que eu tinha de tentar um mestrado e ganhar uma bolsa. E aí então fui fazer Agricultura e Desenvolvimento Regional. E eu me apaixonei pelo curso, mas o mercado me absorveu. E aí eu fui trabalhar na DDIE Consultoria. Eu fui responsável pela implantação e regularização de mais de 150 indústrias, aprovei projetos, incentivei. E aí eu me tornei associada dessa consultoria e tive que ganhar mercado, fazer nome nessa área. Eu não sabia nada de Zona Franca de Manaus, em 3 meses eu assumi a coordenação da consultoria e tive que saber tudo sobre lei de incentivos fiscais em 3 meses. E assim eu fiz, porque o desafio está aí para ser enfrentado, né? E, saindo da DDIL, eu fui ser gestora administrativa, fui gerente administrativa da fábrica da Suzuki, da Impram, e a última fábrica que eu administrei
foi a Positiva Informática, que eu fiquei até 2016, onde a gente terminou de fazer a transferência de linhas de Curitiba para Manaus. E, então, finalizada a transferência, eu saí da empresa. Naquele momento, eu tinha passado por uma situação de saúde, eu estava com 100 quilos, estava com esteatose grau 3 e estava com o pé na casca de banana e outro na cova. Então, para poder reverter isso, meu marido, que cozinhava divinamente bem, começou a trocar o alimento, saindo do fat para o fit, tudo sem glúten, sem lactose, baixo sódio, sal rosa e tudo mais, e ele preparava aquilo. Em 4 meses eu emagreci 25 quilos e me curei da esteatose, como se eu não tenho nenhum comprimido. Quando eu saí da ultrassonografia, eu saí gritando pulando, a moça, parabéns, você está grávida. Não, eu me curei. Porque todo mundo achou que eu estava feliz que eu ia ter o filho. Então, eu me curei em 4 meses, foram 25 quilos, e aí a gente viu uma oportunidade de negócio. Naquele momento, eu morava numa casa, num condomínio belíssimo, tinha um lago de cartas no meu jardim. Quando eu vi, tinha freezer dentro do meu home theater, e eu tive que vender tudo para poder investir na Santé. E aí eu fui morar no terraço da Santé, que era um quarto, um banheiro, para poder administrar a empresa, cuidar da Santé, porque ela precisava da gente ali 24 horas. E cheio de goteira, de morcego, enfim. Uma situação totalmente fora do que eu estava vivendo até então. Mas era preciso, naquele momento, para a gente poder se dedicar ao negócio, entender o que era, o que a gente ia fazer. E a gente começou a trabalhar com congelados. E aí a gente virou referência em congelados, abrimos restaurante, abrimos as portas. Em 2020, vem a pandemia e a gente já tinha se especializado em delivery, éramos a referência, faturamos em 2020, foi o melhor faturamento da nossa vida em 2020, a gente faturou mais de 1 milhão em 2020, um ano lindo, mas eu, como economista estrategista, eu falei, isso vai dar ruim lá na frente, porque a gente é especialista hoje em delivery. Mas os grandes vão se especializar e a gente vai patinar. E aí, eu durante todo o meu trajeto, na minha trajetória de empreendedora, eu sempre quis desenvolver algo que tivesse a ver com a Amazônia, que fosse para exportação, que tivesse demanda inelástica, que todo mundo ia ter que consumir em algum momento, que não tivesse nenhuma restrição, porque a Santé ela tem essa filosofia de alimento inclusivo. Então, precisava ser inclusivo, precisava ser natural, precisava ter ingredientes da Amazônia, precisava trazer desenvolvimento regional, que aí eu vi o sentido daquela especialização que eu fiz lá no início, que eu não imaginava que aquilo fosse me ser subsídio para o meu negócio. E eu comecei a fazer, em 2019 ainda, porque eu queria desenvolver um produto. Fiz PIEX, que durante 2 anos para entender de internacionalização. Eu nunca admiti, eu continuo não admitindo, que porque está no Amazonas, não tem como exportar. Isso é uma dor que precisa ser superada. A gente precisa encontrar soluções para isso. Não pode dizer, eu estou na Amazônia, a logística não dá aqui. Não dá, então a gente tem que pensar como fazer. Não pode deixar com que os outros façam e ganhem em cima da Amazônia, colocando quantidades ínfimas dentro dos seus processos, ou sendo da Amazônia almoxarifado para o mundo. Então, nós precisávamos de algo que agregasse valor, que mantesse a coesão e que desenvolvesse, principalmente, as pessoas que estavam ali na ponta, na linha de produção, que a gente pudesse, eu falo compromisso do desenvolvimento de produtos amazônicos, é um compromisso mundial, mas principalmente é um compromisso nacional de manter o território intacto. Enquanto essas pessoas estão na ponta, eles estão protegendo o território para todos nós. Então, consumir produtos amazônicos também é uma obrigação de todos nós. E aí, eu falei, por motivo de saúde, tive que ir para a Santé em 2019, fui sócia da Primar Consultoria, que também foi maravilhoso, que me aproximou
desses pequenos empresários. Eu pude conhecer todo o interior do Amazonas, tudo quanto é lugar que vocês imaginarem, mais improváveis, 24 horas de barco, uma semana de barco. Tudo isso eu já passei, tudo isso eu já vivenciei. Eu conheço o interior do Amazonas, eu fui na ponta. E eu fui também ali por tentar puxar novas histórias, novos processos. E isso tudo vai ser nas nossas versões. Porque existe muita capacidade ali inexplorada e que a gente precisa conduzir e trazer esse pessoal para junto da gente, para que a gente possa, então, fazer isso um círculo virtuoso e possa cada vez mais levar desenvolvimento para a região. Que é inóspita, você não se passar mal no tempo hospital, você tem que ir um dia de barco, enfim. É muito difícil realmente, mas a gente tem condições de fazer isso se tivermos mais parceiros, né? Então, eu entrei na Primar para ser consultora do SEBRAE para poder estar próximo disso também. E aí, fiz toda essa minha trajetória pensando, o que eu poderia fazer? Qual seria esse produto? Eu só sabia o que eu queria que tivesse, mas eu não sabia o que era, né? E aí, comecei a fazer pós-graduação em negócio da floresta amazônica, já com um produto mais ou menos imaginário na cabeça, que ia ser alimento, né? Que ia ter essas condições todas, e que ele contribuísse para a sócio-bioeconomia. Aí veio a pandemia, e aí tudo aquilo que eu estava imaginando precisou passar por um processo de aceleração fortíssimo, porque tudo que eu estava na ideação, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, 2019, o governo falou, todo mundo fecha tudo, 2020, quer dizer, todo mundo fecha tudo, a gente sai na frente, eu falei, em abril de 2021 vai acabar sendo desemprego, vai ser o caos. Então a gente precisa de tudo que estava sendo desenhado de forma criteriosa teve que ser feito em 5 meses. A gente teve que fechar a definição do produto, o que seria, como seria, e que seria uma proteína, porque proteína é uma necessidade humana, ninguém fica sem. Que teria que ser uma proteína, que teria que não ter transgênico, e que essa proteína pudesse ser vegana para poder facilitar o acesso o licenciamento, porque proteína animal tem um monte de burocracia que você precisa cumprir, muito mais do que o vegano. Então a gente foi para o vegano, que seria mais rápido, para a gente conseguir regulamentar, desenvolver mais rápido. E o Beto, que é meu sócio e esposo, ele é Le Cordon Bleu em dieta, nutrição e bem-estar e alimentação à base de plantas. Foi para a cozinha e me trouxe 3 tesouros, que vocês vão experimentar um deles agora. Ele me trouxe o hambúrguer de tucumã, a linguiça e a almôndega de açaí. A linguiça vocês vão experimentar daqui a pouquinho, já tá pronta aí, eu trouxe de Manaus, junto com uma farofinha de lá também. Assim nasce em 2021 a Amazonas Smart Food, uma food tech que desenvolveu essa proteína vegana com todas as funcionalidades possíveis, que além de ser amazônica, traz a vantagem de não conter transgênico, traz a vantagem de não ser importada, porque toda proteína atualmente utilizada no mercado ou é base de soja, que não tem transgênico, ou é a maioria delas, né? Ou é ervilha que é importada. Então vamos gerar emprego aqui e não fora. E não só isso, como também a internacionalização, por isso a gente se preparou para que a gente pudesse trazer divisas e não levar para que seja desenvolvido e gerado valor agregado fora. Aí a gente consegue agregar valor e favorecer a balança comercial aqui. Então, essa proteína, essa é a nossa participação no Shark Tank, que aconteceu agora em junho. E nosso propósito é levar saudabilidade para quem consome e dignidade para quem produz. Nós temos um projeto também de Amazonas, isso é a Amazonas Smart Food. Estes são os produtos que a gente tem disponível. Bom pra caramba! Eu espero que
vocês gostem, né? Que é a almôndega de açaí, linguiça de açaí, hambúrguer de Tucumã. E que tem tudo que eu pedi para que o chefe providenciasse. Ele é vegano, não tem aditivo químico, não tem glúten, não contém transgênico, é amazônico, é funcional e já tem certificação kosher farm. Já está pronto no mercado judaico, inclusive. E o FDA a gente está em fase de tirar também agora. Então nós fomos acelerados e graduados pela Inovativa, participamos da Expo Dubai em 2022, numa feira do IDESAN. Nós fomos convidados pela PEX para representar o Brasil na Casa Brasil Israel, em Tel Aviv, em setembro. Infelizmente, por falta de recursos, a gente não pôde comparecer, mas fomos, das 30 empresas que foram selecionadas, a única de alimentação. E aprovamos, nós fazemos parte do movimento Amazônia em Casa, Floresta em Pé, fazemos parte do Programa Prioritário de Bioeconomia da Amazônia, participamos da Natural Tech em junho, da Expo Biotic, do Shark Tank, inclusive trouxemos 2 sharks para a Amazônia, que é a Sandra Chaio e o Cerezato, no programa. Recebi o prêmio Mulher Trabalhadora, que ajudou e está ajudando bastante a gente, né? Recebemos o prêmio Jaraqui Graúdo, que é de impacto social, como startup de impacto social. Jaraqui Graúdo é a comunidade de startups da Amazônia. Participamos do Hub Global de Startups da Amazônia, junto com a Fundação CERT e a Jornada da Amazônia, do Sinergia. E nós temos como meta para os próximos 2 anos poder treinar, formalizar, capacitar e gerar renda para 150 produtores. E isso eu estou falando de, não é só melhoria de produto, não, e processo. Também a gente vai estar trabalhando. Nós conseguimos, com as nossas parcerias, fazer melhoria de processo. A gente conseguiu no Tucumã mudas micropropagadas através do CBA, que também é parceiro nosso, Centro de Biotecnologia da Amazônia, que a gente consegue reduzir o tempo de produção do Tucumã pela metade. E vamos trabalhar nas cadeias de Tucumã, açaí, feijão manteiguinha e farinha de mandioca. E a meta é 150 produtores formalizados. Nós já trabalhamos com 3 comunidades, Remanso, Novo Remanso e uma outra de Careiro da Tarza, que agora esqueci, São Francisco. 150 produtores formalizados até daqui a 2 anos, 400 pessoas impactadas, 160 hectares conservados e 40 hectares reflorestados, gerando 4.000 toneladas de CO2 sequestrado. Nós atingimos 12 dos 17 ODS sugeridos pela ONU. Aqui a gente colocou os principais. E para o futuro, nós pretendemos fazer essa proteína que vocês estão consumindo agora liofilizada. Já temos aprovação de subvenção do FINEP para isso. A partir de 2023, vocês vão ter essa proteína liofilizada. Aprovamos o FINEP, segunda rodada. A partir de 2023 já vai estar rodando. Nós também vamos fazer snacks e cereais matinais de açaí Tucumã, com a mesma base proteica que vocês estão consumindo aí agora. Pretendemos fazer também o concentrado e o isolado dessa mesma proteína, para que possamos consumir o whey protein vegano da Amazônia. E também trazer terceiristas, parceiros e ser base proteica para qualquer player de proteína vegana. Então, eu não vejo Fazenda Futuro, por exemplo, como concorrente, inclusive, deixo aqui o contato para que, caso alguém possa passar para eles, para a gente poder passar, fornecer proteína para eles. E com isso a gente consegue, tendo 60% de insumo regional, quase 60% de insumo regional no nosso processo,
Significa dizer que a cada tonelada que a Amazon Smart Food vender, ela vai reverter para as comunidades 600 quilos de compra e recurso financeiro. Fora treinamento, capacitação, melhoria de processo, melhoria de produto. E então é isso que eu gostaria de deixar, e os nossos contatos, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada.